Corinthians tem o Cruzeiro domingo, o São Paulo começa o Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. José Manuel de Barros, tá aí, hein? São Paulo pegando o Botafogo, Corinthians, o Cruzeiro. O que dá para esperar desses dois clubes na estreia do Campeonato Brasileiro? Duas equipes que chegaram na fase mata-mata do Paulistão, decepcionaram o seu torcedor. O São Paulo ainda mais pressionado agora com o empate diante do Ituano. O Corinthians também muito pressionado com a derrota para o Remo. Estão tentando dar uma resposta. Tá difícil, mas estão tentando dar uma resposta, Zé. Olha, tem duas torcidas no Brasil, talvez três, duas torcidas que estão sorrindo à toa. A do Palmeiras, campeão paulista da Supercopa, não esquecendo a estreia na Libertadores, mas com os reservas, começando bem na Copa do Brasil. A do Fluminense, né, massacrando, humilhando o Flamengo numa final no Maracanã, estreando bem demais na Libertadores da América. É o time da moda aí do começo do ano junto com o Palmeiras. Foi bem. Não, contra o Paysandu, estreou metendo 3-0 no primeiro tempo, deitou e rolou para cima do Paysandu. O Grêmio é campeão gaúcho, começou com vitória contra o ABC ontem também na Copa do Brasil, se quiser citar. Mas os dois grandes, assim, aquelas que começaram bem, Palmeiras e Fluminense, para mim, são as equipes que começam bem. Aí a gente analisa de que forma outras equipes. Você perguntou especificamente dos dois paulistas. Corinthians, da pior forma possível. Eliminado pelo Ituano, não fez um bom campeonato paulista. Começa perdendo a Copa do Brasil. Ganhou na estreia da Libertadores contra o Liverpool lá. Primeiro tempo foi muito ruim. A partir da contusão do Renato Augusto, escancarando essa Renato dependência mais uma vez. Sem ele, o Corinthians quase não existe, né? E aí, o primeiro tempo foi péssimo. No segundo, resolveu o jogo. Meteu 3-0, maravilha. Mas joga tudo por terra quando toma de 2-0 do Remo, que poderia ter feito, como disse o Vanderlei, 3 ou 4 no jogo. Então, como é que começa o Corinthians o campeonato? Não vai ter o Renato Augusto. O time começa o ano muito mal. Não dá para esperar nada de positivo, né? E assim, num mês complicado, numa sequência complicada. Ele já tem clássico daqui uns dias contra o Palmeiras e no Allianz Parque. Tem 2 jogos decisivos que vai resolver a vida dele na Copa Libertadores. E a volta contra o Remo, que ele pode dar a volta, como fez, né? Ele é mais forte jogando dentro de casa, mas sem Renato Augusto. É a grande questão, né? O Corinthians pode comprometer a temporada dele nesse mês. Só espero uma coisa. Como a gente conhece o futebol, daqui a pouco vão achar que a culpa disso tudo é do Fernando Lázaro, né? Garoto, é claro, você tem que dar uma cabeça. Eu só espero que o Vitor Pereira não tenha ligado pro Duílio, pedido desculpa, olha, foi um mal entendido. Querendo voltar? Como a mamata aqui é boa, ele vê que dá pra ganhar dinheiro fácil, né? Ele é esperto pra caramba, né? Ele achou uma mamata aí, o bolo do Vanderlei de Aníbal, de repente o Corinthians aparece com uma surpresa, um técnico estrangeiro, traz o Vitor Pereira de volta. Eu não duvido de nada, De repente vem pensando, Duílio, meu irmão, você lembra que nós somos irmãos? Não, porque eu tô aqui. Não, mas o irmão, sabe como é que é? Filho pródigo, sabe aquele negócio? Por isso trazer o Vitor Pereira de novo aí. E respondendo a segunda... Vai rindo. Capaz. Do jeito que os caras são, não tem responsabilidade nenhuma. Capaz de trazer. E ele viu que é uma mamata aqui no Brasil. Pô, o Vitor Pereira é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Que adora o Brasil. Ele encheu as burras de ganhar dinheiro. Ganhou dinheiro pra caramba aqui no Brasil. Não fez nada. Não ganhou um clássico com o Corinthians. Perdeu 5 títulos com o Flamengo e saiu daqui, desgraçadamente, com 15 milhões. Fora o que ele ganhou no Corinthians, ganhava 1,8 milhão por mês, ganhou mais 2 milhões por mês do Flamengo. Ele é um caminhão de dinheiro, cara, é um gênio. É um gênio financeiro. Aliás, podia contratar o Vitor Pereira para administrar as finanças do clube, porque ele realmente é um gênio, né? Só que ele ganhou do Flamengo de rescisão agora, já bate vários clubes em quesito pay-per-view, direitos de transmissão. Fora salário. Porque ele não gasta nada, né? Trabalha o dia inteiro, fica lá o dia inteiro. Não tem culpa nenhuma. O Corinthians ganhou. Ele não tem culpa nenhuma. Eu sei, no Corinthians ganhou o caminhão dele também, não fez nada. Pô, o cara é um gênio. Gênio financeiro, de repente é um estrategista financeiro. E é capaz de ligar aquele chorinho, põe a sogra pra falar, olha, ela tá aqui e tal, e volta pro Corinthians. E agora vai ser recepcionado, o Vanderlei mostrou, né? Com bolo e tudo. Lá em Portugal, né? Vai ter uma festa preparada. Rapidinho, Pedro, São Paulo. Você perguntou Corinthians e São Paulo. Falei do Corinthians. São Paulo, mesma coisa, cara. Assim, ganhou na Sul-Americana aquele jogo fora de casa, mas está na memória do torcedor. Primeiro que o time não evolui nada. Né? Treina, passa mês com metade do elenco no departamento médico, eliminado pelo Água Santa no Paulista, né? Começa empatando com o Ituano, encara o Botafogo, jogando no Rio de Janeiro amanhã, 18h30.
A gente vai ver. O torcedor está preocupado. Tem certeza que vai brigar para não cair. Vamos ver, né? Se surpreender, voltar com a vitória contra o Botafogo, né? Porque o Botafogo briga com ele para não cair. Você pega qual os grandes que tem potencial para cair? Cruzeiro, Botafogo, Vasco da Gama, São Paulo, Santos. Então, São Paulo é meio um confronto direto ali entre os grandes que brigam para não cair. Você é um jogo decisivo. Não, você é um derrotista. Que isso, pô? O Mauro César falou sobre uma reformulação no time do Flamengo. Nós temos aqui um dado interessante, com arte e tudo na tela, para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Derrotas do Flamengo ano a ano. 2019. 74 jogos, 9 derrotas, 12,1% a porcentagem dos jogos perdidos. 2020, 58 jogos, 9 derrotas também. Ano de pandemia, lembrando, né? 15,5% dos jogos perdidos. 2021, 87 jogos, 17 derrotas, 19,5% dos jogos perdidos. 22, 77 jogos, 15 derrotas, 19,4% dos jogos perdidos. E agora, 2023, o Flamengo já tem 8 derrotas em 22 jogos, totalizando 36,3% dos jogos perdidos. Ou seja, Vitor Pereira é bom, dobrou. Né? Não, o Vitor Pereira, ele é bom, né? Ele deveria abrir uma demolidora VP. Nossa Senhora. Mas os jogadores do Flamengo também têm uma parcela de Claro que responsabilidade. tem, lógico que tem, pô, lógico. Mas ele foi contratado porque ele era um milagreiro, mágico. Eu lembro quando ele chegou no Corinthians com uma arrogância horrorosa. Ele disse assim, não, me imploraram para que eu viesse, me pediram 3 vezes, não queria nem vir. Eu falei, pô, chegou o cara, né? Chegou no Corinthians e ganhou um jogo. Um jogo importante. Teve também aquela histórica frase, né? Eu queria estar treinando no Liverpool, mas estou aqui no Brasil. Eu também entendo, né? Eu também no lugar dele, se tivesse qualquer time brasileiro, eu queria treinar o Liverpool, óbvio. Mas até aí tudo bem. Mas aí ele chega, não ganha um clássico, não ganha nada. Aí vai pro Flamengo, do jeito que foi. Nada, 5 títulos, perde todos. Pô, sabe, é o cara, né? Eu acho assim, quando você traz um cara, eu sou super a favor desse tipo de contato com o exterior, com você trocar tecnologia, trocar tudo, em todos os sentidos. Eu sou muito aberto a isso. Fui um dos primeiros caras a falar nessa história de trazer técnico estrangeiro, eu gosto muito disso. Mas tem que ser cara bom, né, pô? Tranqueira não precisa. O cara bom tem que trazer cara bom, cara que vai te trazer algo de novo, cara que vai... Tipo, o Jorge Jesus, quando ele veio, se ele vai repetir, eu não sei, mas ele mudou o patamar. O Sampaoli mudou o patamar. Começou a fazer um sistema de jogo que a gente não estava vendo mais. De uma certa forma, o Abel Ferreira, embora não tenha, no meu modo de entender, nenhuma inovação tática, mas ele pelo menos trouxe uma condição de o Palmeiras tem mais confiança, tá trabalhando bem com a base, talvez trabalhasse com o técnico daqui, mas ele trouxe alguma coisa de concreto. Agora trouxeram uma mulambada aí que não, como diria o querido Israel G, porque não muda nada, pô. O cara só muda o jeito de falar. O resto é a mesma coisa. E alguns até piores do que a gente tem, que é o caso do Vitor Pereira. Tá louco, aí não dá, né? Trazer estrangeiro por ser estrangeiro, aí não dá, né, velho? Aí fica complicado. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pra gente poder falar do Corinthians, aproveitando aqui Flamengo, Corinthians, Vitor Pereira. O nosso Vanderlei Nogueira tem uma informação de Portugal, recebeu uma imagem hoje. Informação gastronômica. Bora lá, Vanderlei. A gente tem até o seu tweet, né? Você vai se ler. O cheiro de sacanagem aí tá bem sensível. Não, mas o bolo tá pronto, hein? Eu tô tentando encontrar aqui. Se você colocar na tela, eu consigo encontrar aqui. É rapidinho. Porque o bolo tá pronto, né, Vanderlei? Não, é legal. Já foi preparado. Toda a produção vai ter tá aí na tela. Tá aí. Vai ter uma homenagem amanhã, quinta-feira, às 15 horas lá de Portugal. É uma homenagem, na verdade, né? Num restaurante do amigo de infância do Vitor Pereira. Ele vai se reunir com os familiares, com os amigos queridos, vai receber afeto, ombro, esse negócio todo, que ele volta para Espinho, né? Para a família. E o dono do restaurante, inclusive, que já falei ontem, criou, e hoje me mandaram essa imagem, esse bolo, e eu até escrevi aqui. Na festa reencontro do professor Vitor Pereira com familiares e amigos queridos em Espinho, Portugal, o dono do restaurante criou a delícia que deve ser o doce preferido da reunião, doce Flamengo. Raul Natálio conhece seguramente o gosto de Vitor Pereira porque é amigo de infância do professor. Tem as cores do Flamengo
e eu acho que vai ser uma guloseima muito consumida amanhã. A sogra vai? A pergunta eu não sei. precisa ser feita. Eu não sogra sei, vai? não tenho informações sobre a saúde da sogra do Mas professor. não é caro esse bolo. O Vitor não terá dificuldade de bancá-lo. Não tem que esperar receber os 15 milhões? Nenhum problema. Esse não é o problema. Que vem a conta. Comigo não tem pobreza, não. Sabe quanto eu tinha no banco? Agora tenho muito mais. É você comigo no restaurante. A conta é minha. E não quero saber o preço. Eu sempre vou no banheiro. Vou chegar. O pé da conta, ó. É isso.